O telefone não parava de vibrar, mensagem após mensagem, uma atrás da outra, como tiros certeiros no meu peito. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o aparelho. A primeira foi da Carla. Preciso falar com você urgente. Logo depois, Marcos. Que loucura é essa? E então Júlia, minha melhor amiga desde a adolescência. Não consigo acreditar no que acabei de ler. Meu coração disparou. Que diabo estava acontecendo? Foi quando recebi a ligação da Camila, minha prima. Sua voz estava estranha, um misto de pena e constrangimento. Você viu o que o Diego fez? Que Diego fez o quê? Minha voz saiu rouca, como se já soubesse que algo terrível estava por vir. Ele mandou... Jesus, não sei nem como falar isso. Ele mandou páginas do seu diário para todo mundo. Para os amigos, para pessoas do trabalho, até para gente que você mal conhece. O mundo parou. Literalmente parou. Senti o sangue gelar nas veias, o ar sumir dos pulmões. Meu diário! Que diário! Aquele que você escrevia, sobre tudo, sobre vocês, sobre seus medos, sobre coisas muito íntimas. Ele tirou fotos das páginas e mandou para um monte de gente. O mundo parou, literalmente parou. Senti o sangue gelar nas veias, o ar sumir dos pulmões. Meu diário! Que diário! Aquele que você escrevia, sobre tudo, sobre vocês, sobre seus medos, sobre coisas muito íntimas. Ele tirou fotos das páginas e mandou para um monte de gente. Deixei o telefone cair no chão. Minhas pernas falharam e me joguei no sofá, tentando processar o que acabara de ouvir. Meu diário. Aquelas páginas onde eu derramava minha alma, onde eu confessava meus traumas mais profundos, onde escrevia sobre noites em claro pensando na morte da minha mãe, onde relatava minhas crises de ansiedade, onde admitia minhas inseguranças mais íntimas. Tudo isso nas mãos de pessoas que mal me conheciam direito. O celular tocou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Agora todo mundo sabe quem você realmente é. Se faz de certinha, mas escreve como uma louca. Depois veio outra. Você é mais perturbada do que eu imaginava. E mais uma. Que vergonha alheia. Procura um psicólogo. Cada palavra era uma facada. Comecei a chorar desesperadamente, soluçando altos, sem conseguir respirar direito. Como ele pôde fazer isso? Como pôde pegar a coisa mais sagrada que eu tinha e jogar para todo mundo ver? Aquele diário era meu refúgio, meu espaço de cura, onde eu colocava tudo que não conseguia falar em voz alta. Lembrei da nossa briga de ontem. Ele gritando, me chamando de dramática, dizendo que eu sempre me fazia de vítima. Eu tentando explicar que não era assim, que ele estava distorcendo tudo. No final, eu disse que precisava de um tempo, que estava cansada daquela relação tóxica. Ele riu de um jeito cruel e disse: "Acha que pode me descartar sim? Você não sabe com quem está mexendo." Agora eu sabia. Agora eu entendia perfeitamente. Meu telefone voltou a tocar. Era Júlia. "Onde você está? Estou indo aí." "Não venha", solucei. "Não quero ver ninguém. Nunca mais." "Escuta aqui, você não vai se trancar em casa por causa desse filho da puta. Ele que deveria ter vergonha, não você." Mas como não ter vergonha? Como olhar nos olhos de pessoas que leram sobre minhas noites chorando por causa do meu pai ausente? Como enfrentar quem agora sabia dos meus ataques de pânico, dos meus medos irracionais, das vezes que pensei em desistir de tudo? Eu havia escrito sobre tudo isso achando que estava segura, que era apenas eu conversando comigo mesma. A campainha tocou. Reconheci os passos pesados no corredor. Era ele, Diego. Tinha a audácia de aparecer aqui depois do que fez. "Abre essa porta", gritou do lado de fora. "Vamos conversar como adultos." Como adultos, depois de expor minha intimidade para meio mundo, depois de usar meus traumas como arma? Fiquei ali, encostada na porta, sentindo meu corpo tremer de raiva e dor. "Você pediu por isso", continuou gritando. "Quer me humilhar, me descartar, agora aguenta as consequências." Suas palavras eram veneno puro. Cada sílaba confirmava que tudo havia sido premeditado.
Ele não estava arrependido, estava orgulhoso, satisfeito com o estrago que havia causado. Foi então que entendi a dimensão real do que havia acontecido. Não era só sobre um diário exposto. Era sobre minha vida sendo destruída pedaço por pedaço, sobre minha dignidade sendo pisoteada, sobre minha confiança sendo estilhaçada para sempre. Eu havia entregue minha alma nua para alguém que a transformou em espetáculo público. E agora? Como é que eu ia reconstruir isso? Como ia olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesma? Como ia sair na rua sabendo que as pessoas tinham visto minha alma? O silêncio da casa ecoava meu desespero. Estava sozinha, exposta e completamente quebrada. 6 meses atrás, eu estava em uma fase boa da minha vida. Havia conseguido um emprego que gostava, estava morando sozinha finalmente e sentia que tinha controle sobre meu mundo. Foi numa festa da empresa que conheci Diego. Ele estava no canto, conversando com uns colegas, e quando nossos olhares se cruzaram, senti aquele frio na barriga que não sentia há muito tempo. Ele se aproximou com um sorriso confiante, daqueles que fazem você se sentir especial. Você não trabalha no departamento financeiro? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Conversamos a noite toda. Ele era engraçado, inteligente, sabia escutar. Quando me levou para casa, beijou minha testa e disse: "Quero te conhecer de verdade." Nos primeiros encontros, Diego parecia genuinamente interessado em quem eu era. Perguntava sobre minha família, meus sonhos, meus medos. Quando contei sobre a morte da minha mãe, ele segurou minha mão e disse: "Deve ter sido muito difícil enfrentar isso sozinha." Quando falei dos meus ataques de ansiedade, ele não fugiu do assunto. "Todo mundo tem suas batalhas internas", disse com carinho. Foi ele quem primeiro notou meu diário. Estava na mesa de cabeceira, um caderno simples com capa azul marinho que eu usava há anos. "Você escreve?" perguntou, com curiosidade genuína. Expliquei que era mais um desabafo, uma forma de organizar meus pensamentos. Que incrível! Sempre admirei pessoas que conseguem colocar sentimentos no papel. Nos primeiros 2 meses, Diego foi o namorado perfeito. Lembrava de detalhes das nossas conversas, me surpreendia com pequenos gestos, me fazia sentir ouvida e compreendida. Quando eu tinha uma crise de ansiedade, ele ficava comigo, respirando junto, até eu me acalmar. "Estou aqui", dizia baixinho, "você não está sozinha." Foi por isso que, numa noite que estávamos particularmente próximos, decidimos mostrar algumas páginas do meu diário para ele. Páginas sobre nós, sobre como ele estava me ajudando a curar feridas antigas, sobre como me sentia segura ao lado dele. "Posso ler mais?" perguntou, depois de terminar. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que na época interpretei como amor profundo. "Quero conhecer todos os seus pensamentos." Que idiota eu fui! Entreguei meu diário como quem entrega o coração. Ele passou horas lendo, fazendo comentários, dizendo como me entendia melhor agora. "Você é tão forte", murmurava. "Passou por tanta coisa e continua aqui, lutando." Comecei a deixar o diário sempre por perto quando ele estava em casa. Às vezes o pegava sozinho e lia, dizendo depois: "Você escreveu algo lindo sobre aquele dia que fomos ao cinema." Eu me sentia vista, compreendida, amada, de uma forma que nunca havia experimentado. Mas as coisas começaram a mudar no 3º mês. Primeiro foram pequenos comentários. "Você sempre dramatiza tudo", disse, depois de eu contar sobre um dia difícil no trabalho. "É impressão minha ou você gosta de se fazer de vítima?" Quando questionei, ele ria e dizia que estava brincando, que eu era sensível demais. As brigas começaram sutis. Ele questionava minhas reações, meus sentimentos, minhas percepções. "Você tem certeza de que foi assim? Porque no seu diário você conta diferente." Usava meus próprios escritos contra mim, distorcendo o contexto, pegando frases soltas para provar seus pontos. "Olha só o que você escreveu aqui", dizia, apontando para uma página onde eu desabafava sobre um dia particularmente difícil. "Você disse que se sentia perdida. Talvez o problema não seja comigo, né? Talvez você precisa resolver suas próprias questões primeiro." Eu começava a duvidar de mim mesma. Será que eu estava sendo dramática? Será que estava projetando meus problemas nele? Relia minhas próprias palavras e começava a questionar meus sentimentos, minha sanidade. Ele conhecia cada trauma, cada insegurança, cada medo que eu havia colocado no papel.
e começou a usar tudo isso como munição. Quando eu ficava ansiosa, ele não me acalmava mais. Lá vem você com suas crises, dizia com desdém, sempre a mesma coisa. O pior era que ele fazia isso de forma sutil, sempre seguido de um pedido de desculpas. Desculpa, amor, não quis dizer isso. É que às vezes fico preocupado com você. Acho que você deveria procurar ajuda profissional. E eu, vulnerável e confusa, aceitava as desculpas. Meu diário, que antes era meu porto seguro, virou campo minado. Tudo o que escrevia podia ser usado contra mim depois. Mas eu não conseguia parar de escrever. Era minha forma de processar o caos que minha vida estava virando. Você está mudando, escrevi numa das últimas entradas. Ou talvez você sempre tenha sido assim, e eu que não quis ver. Você conhece meus pontos fracos melhor do que ninguém, e isso me assusta. Na semana passada, relendo essas palavras, ele riu. Olha só como você é paranoica. Estou tentando me ajudar e você me transforma no vilão da história. Mas ontem, quando finalmente tive coragem de terminar tudo, quando disse que não aguentava mais essa dinâmica tóxica, ele mostrou quem realmente era. O sorriso cruel, os olhos frios, a ameaça velada. Você não sabe com quem está mexendo. A briga começou por algo aparentemente banal. Diego havia chegado na minha casa sem avisar, como sempre fazia ultimamente, e me encontrou no telefone com uma amiga do trabalho. Era Paula, que estava passando por um divórcio difícil e precisava desabafar. Quando desliguei, ele estava me olhando com aquela expressão que eu já conhecia bem, um misto de irritação e desdém. Sempre disponível para os problemas dos outros, né? Disse se jogando no sofá. Mas quando é comigo, você não tem paciência. Do que você está falando? Ela estava precisando de apoio. Igual você sempre precisa, né? Vocês duas se alimentam de drama. Senti o sangue subir. Isso é cruel, Diego, e injusto. Ele riu daquele jeito que me fazia sentir pequena. Injusto? Quer que eu seja justo? Então vou ser bem honesto com você. Levantou do sofá e começou a caminhar pela sala como um predador. Você vive se fazendo de coitada, chorando por qualquer coisa, dramatizando tudo, e ainda se acha uma boa pessoa por ficar ouvindo os problemas dos outros. Você tá falando sério? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Eu me abro com você, confio em você, e é assim que você me vê? Eu te conheço melhor do que ninguém, disse apontando para o meu diário que estava na mesa. Li cada palavra que você escreveu. Sei exatamente quem você é por trás dessa máscara de pessoa equilibrada. Foi como se ele tivesse me dado um tapa. Máscara? Aquelas páginas são a coisa mais real que existe em mim. Exato, são suas neuroses expostas no papel. Você é uma pessoa desequilibrada que se faz de vítima em cada situação. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas dessa vez não eram de tristeza, era raiva pura. Como você pode falar isso? Eu confiei em você, dividi meus traumas, meus medos, minha alma nua. E eu fui gentil demais ao fingir que estava tudo bem, rebateu friamente. Qualquer pessoa normal fugiria correndo depois de ler as coisas que você escreve. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era só meu coração, era a minha capacidade de aceitar aquilo tudo como normal. Via claramente o que estava acontecendo. Ele estava usando minha vulnerabilidade como arma, distorcendo minha honestidade emocional para me humilhar. Sabe de uma coisa? Disse, limpando as lágrimas e respirando fundo. Você tá certo. Qualquer pessoa normal fugiria correndo, mas não de mim, de você. Você é cruel, manipulador e usa os sentimentos das pessoas contra elas. O rosto dele mudou instantaneamente. A máscara de superioridade caiu e vi raiva pura. Ah, agora eu é que sou o problema? Claro, né? A santa nunca tem culpa de nada. Eu acabei, Diego. Não aguento mais isso. Não aguento mais você usar minhas palavras contra mim, usar meus traumas para me diminuir. Isso não é amor, isso é abuso emocional. Ele deu 2 passos na minha direção e por um segundo senti medo, mas não recuei. Você tá terminando comigo? Estou. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Pude ver várias emoções passando pelo rosto dele, surpresa, raiva e algo que parecia satisfação sádica. Você acha que pode me descartar sim? Disse bem baixinho, de um jeito que fez minha pele arrepiar. Acha que depois de tudo que sei sobre você, você pode simplesmente me jogar fora? Você não pode me chantagear com isso.
Ele riu. Foi a risada mais assustadora que eu ouvi na vida. Não posso. Você realmente não me conhece, né? Pegou suas coisas e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou e me olhou com olhos frios como gelo. Você não sabe com quem está mexendo. Vai se arrepender de ter me subestimado. A porta bateu com força. Fiquei ali parada, tremendo, mas também sentindo um alívio estranho. Finalmente havia encontrado coragem para terminar aquela relação tóxica. Achei que o pior havia passado. Que ingênua eu fui. No dia seguinte de manhã, enquanto tomava café e tentava processar tudo o que havia acontecido, meu celular começou a tocar incessantemente. Primeiro foi Carla, depois Marcos, depois pessoas que eu mal falava há meses, todos com o mesmo tom de constrangimento e choque. Quando entendi o que ele havia feito, senti como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Diego não só havia fotografado páginas do meu diário, como havia enviado para dezenas de pessoas, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das redes sociais, até para pessoas da minha academia. Ele havia escolhido cada página mais íntima, aquela onde eu escrevia sobre sentir vontade de morrer depois da morte da minha mãe, a página onde confessava ter tomado antidepressivos escondido, o trecho onde admitia ter medo de nunca conseguir confiar em alguém novamente. Junto com as fotos, pensem 2 vezes antes de se envolver com pessoas instáveis. Essa é a verdadeira face dela. Meu telefone não parava de receber mensagens, algumas de apoio, mas muitas de julgamento, curiosidade mórbida ou simplesmente crueldade gratuita. Que vergonha alheia, escreveu uma antiga colega de faculdade. Procura um psicólogo urgente, disse outra. Mas a que mais doía era de um número desconhecido. Agora todo mundo sabe quem você realmente é. Sentei no chão da cozinha e chorei como não chorava desde criança. Não era só tristeza, era humilhação, raiva, desespero e uma sensação de violação que eu nunca havia experimentado. Ele havia pego minha alma nua e a transformado em espetáculo público. Peguei meu diário, aquele caderno azul marinho que havia sido meu companheiro por anos, e o abri nas páginas que ele havia fotografado. Minhas próprias palavras pareciam me acusar agora. Cada frase íntima virou munição contra mim. Foi então que entendi a verdadeira crueldade do que ele havia feito. Não era só sobre expor meus segredos, era sobre destruir meu refúgio, corromper meu espaço sagrado, garantir que eu nunca mais conseguisse escrever livremente sem lembrar desta violação. Ele havia roubado mais do que minha privacidade, havia roubado minha voz. 3 dias se passaram, 3 dias trancada em casa, ignorando ligações, pedindo comida por aplicativo, vivendo de pijama e lágrimas. Meu chefe já havia mandado mensagem perguntando se estava tudo bem. Júlia apareceu 2 vezes, mas eu não abri a porta. Não conseguia enfrentar o mundo lá fora, onde todos sabiam dos meus segredos mais íntimos. Foi quando Camila, minha prima, conseguiu convencer o porteiro a deixá-la subir. Ela tinha as chaves do meu apartamento desde que eu me mudei, para emergências, e essa definitivamente era uma. Você vai escutar o que tenho para falar, disse entrando como um furacão. E vai parar de se esconder como se fosse você a culpada disso tudo. Estava no sofá, abraçada numa almofada, com o cabelo oleoso e os olhos inchados de tanto chorar. Não quero falar sobre isso, Camila. Pois eu quero, e você precisa saber de uma coisa. Ela se sentou na minha frente e pegou minhas mãos. Lembra da Fernanda, aquela menina que trabalhava na mesma empresa que o Diego? Lembrava vagamente, uma moça loira que ele mencionou algumas vezes como ex-colega. O que tem ela? Encontrei com ela ontem no shopping. Quando soube do que havia acontecido com você, ela ficou branca. Aí me contou uma coisa que vai te chocar. Meu estômago se contraiu. O quê? Ele fez a mesma coisa com ela, há 2 anos. Eles namoraram por alguns meses, ela confiou nele, dividiu coisas íntimas, inclusive algumas fotos pessoais. Quando ela terminou o relacionamento, ele espalhou as fotos e informações íntimas dela para os colegas de trabalho. Senti como se tivessem jogado água gelada no meu rosto. O quê? Ela teve que pedir demissão, não conseguia mais trabalhar lá.
e nunca denunciou porque ficou com medo de que ele fizesse pior. Fiquei em silêncio, processando a informação. Não era um ato de desespero ou ciúme, era um padrão. Diego era um predador emocional que se alimentava da vulnerabilidade alheia. Tem mais, continuou Camila. Ela disse que ele sempre foi muito charmoso no início, que fazia as mulheres se sentirem especiais, únicas, ganhava a confiança delas para depois usar tudo contra elas quando as coisas não saíam como ele queria. Minha mente começou a conectar os pontos. A forma como ele havia se interessado tanto pelo meu diário desde o início, como sempre pedia para ler mais, como memorizava detalhes específicos. Não era amor ou curiosidade genuína, era coleta de informações. Ele planejou tudo, murmurei. Exato. E você sabe o que mais me deixa com raiva? Você tá aqui se escondendo, se sentindo culpada, enquanto ele provavelmente tá se gabando do que fez. Levantei do sofá e comecei a caminhar pela sala. Uma raiva diferente estava crescendo dentro de mim. Não era mais aquela dor devastadora dos últimos dias. Era algo mais sólido, mais focado. Onde ela está agora, a Fernanda? Conseguiu outro emprego, refez a vida, mas disse que nunca mais conseguiu confiar em ninguém completamente. Fui até meu quarto e peguei o diário. Abri numa página aleatória e reli minhas próprias palavras, mas agora elas não pareciam patéticas ou exageradas, pareciam honestas, verdadeiras, humanas. Sabe o que é mais absurdo? Disse, voltando para a sala. Estou com vergonha dos meus próprios sentimentos, como se ser vulnerável fosse crime. Porque é isso que ele quer, que você sinta vergonha de ser humana. Peguei meu celular e comecei a reler algumas mensagens que havia recebido. Entre os comentários cruéis e as curiosidades mórbidas, havia algo que não tinha notado antes. Várias pessoas haviam me defendido. Paula, minha amiga do trabalho, havia respondido a alguns dos comentários maldosos. Quem faz isso com alguém que amou é psicopata, não ela. Júlia havia postado nos stories: expor a intimidade de alguém como vingança é crime. Ponto. Até pessoas que eu mal conhecia haviam se posicionado. Que homem nojento! Ela que se livre mesmo. Olha só, disse mostrando o celular para Camila. Nem todo mundo achou que eu era a louca da história. Porque você não é, e as pessoas que prestam sabem disso. Comecei a sentir algo que não sentia há dias. Não estava completamente sozinha. Havia pessoas que enxergavam a situação pelo que realmente era, um ato cruel de vingança. Camila, disse-me virando para ela, você tem o número da Fernanda? Tenho. Por quê? Quero falar com ela, quero entender exatamente o que aconteceu e quero saber se ela toparia me ajudar a fazer alguma coisa. Minha prima sorriu pela primeira vez desde que chegou. Agora sim, essa é a prima que eu conheço. Passei o resto do dia conversando com Fernanda por WhatsApp. Ela me contou detalhes que fizeram meu sangue gelar. Diego havia usado exatamente as mesmas táticas comigo. O charme inicial, o interesse excessivo pela vida íntima, a coleta de informações e, depois, o uso de tudo isso como arma. Ele é muito inteligente, escreveu ela. Sabe exatamente onde apertar para machucar mais e depois faz parecer que a culpa é nossa. Você nunca pensou em denunciar? Pensei, mas na época não existiam leis específicas sobre isso e eu estava destruída emocionalmente, não tinha forças para lutar. E agora? Ela demorou para responder. Quando voltou, escreveu: agora talvez seja diferente. Agora somos duas e talvez existam outras. Fiquei olhando para a mensagem por vários minutos. Duas, talvez outras. De repente, não me sentia mais como uma vítima isolada. Me sentia como parte de algo maior. Abri meu diário numa página em branco e escrevi: não vou mais me esconder, não vou mais sentir vergonha de ter sido vulnerável e não vou deixar que ele faça isso com mais ninguém. Pela primeira vez em dias, não estava escrevendo sobre dor, estava escrevendo sobre propósito. Acordei diferente naquela manhã. Não era mais a mulher quebrada dos últimos dias. Havia algo sólido dentro de mim, uma determinação que não sentia há muito tempo. Tomei um banho demorado, lavei o cabelo, escolhi uma roupa que me fizesse sentir forte, uma calça jeans escura e uma blusa vermelha que sempre me dava confiança.
Fernanda havia concordado em se encontrar comigo. Marcamos num café pequeno no centro da cidade, longe dos lugares que eu e Diego frequentávamos. Quando a vi entrar, reconheci imediatamente o olhar, uma mistura de determinação e cicatrizes mal curadas que eu também carregava agora. Obrigada por aceitar conversar, disse quando ela se sentou. Deveria ter feito isso há 2 anos, quando soube o que ele fez com você. Não consegui mais dormir direito. Sabia que podia ter evitado. A culpa não é sua, a culpa é só dele. Conversamos por 2 horas. Fernanda me contou detalhes que me fizeram perceber como Diego era calculista. Ele havia usado as mesmas frases comigo, as mesmas táticas de manipulação, até os mesmos elogios falsos no início. Ele tem um padrão, ele explicou. Escolhe mulheres que são naturalmente abertas, sensíveis, que escrevem, que se expressam. Aí finge interesse genuíno para coletar informações. Como uma espécie de predador emocional. Exato. E quando termina o relacionamento, ou quando elas terminam, como foi o nosso caso, ele usa tudo que coletou como vingança. Fernanda me mostrou prints de mensagens que havia guardado, comentários cruéis que colegas de trabalho haviam feito, piadas sobre sua intimidade, olhares de pena ou julgamento. Era como ver meu próprio futuro se eu não fizesse nada. Mas dessa vez vai ser diferente, disse ela com firmeza, porque agora somos duas e porque as coisas mudaram nos últimos anos. Ela estava certa. Tínhamos leis mais específicas sobre violência psicológica, sobre divulgação não consensual de informações e informações íntimas. Tínhamos mais consciência social sobre esse tipo de abuso. O que você quer fazer? Perguntou. Primeiro, quero expor ele, não da forma cruel que ele fez conosco, mas mostrando o padrão de comportamento. Segundo, quero fazer um boletim de ocorrência. E terceiro, fiz uma pausa respirando fundo. Quero que ele saiba que mexeu com a pessoa errada. Saímos do café com um plano. Fernanda concordou em fazer um depoimento por escrito sobre o que havia acontecido com ela, eu escreveria a minha versão dos fatos, juntaríamos as evidências, prints das mensagens que ele enviou, depoimentos de pessoas que receberam meu diário, tudo o que pudéssemos reunir. Cheguei em casa determinada, abri meu laptop e comecei a escrever, não no diário dessa vez, mas num documento formal. Contei tudo. Como conheci Diego, como ele ganhou minha confiança, como usou minha vulnerabilidade contra mim e como transformou o fim do relacionamento numa campanha de humilhação pública. Escrevi sobre o padrão de comportamento, sobre Fernanda, sobre como ele era um predador que se aproveitava da boa-fé das mulheres. Não usei linguagem emocional ou dramática. Fui factual, precisa, cirúrgica. Quando terminei, tinha 15 páginas de um relato detalhado e bem fundamentado. Liguei para Júlia e pedi para ela vir me buscar. Vamos na delegacia, disse, e depois vou postar essa história. Tem certeza de que quer se expor mais ainda? Não é exposição, é denúncia, e se eu não fizer isso, ele vai continuar fazendo isso com outras mulheres. Júlia chegou em 20 minutos. No caminho para a delegacia, ela dirigia em silêncio enquanto eu relia meu relato. Cada palavra estava no lugar certo. Não era mais a escrita emocional do meu diário, era a voz de uma mulher que havia encontrado sua força. Na delegacia, a delegada que me atendeu foi surpreendentemente compreensiva. Infelizmente, casos como o seu estão se tornando mais comuns, disse enquanto lia meu depoimento, mas também estamos mais preparados para lidar com eles. Explicou que o que Diego havia feito se enquadrava em várias tipificações: violência psicológica, divulgação não consensual de informações íntimas e, possivelmente, stalking. Com o depoimento da Fernanda, teríamos um caso ainda mais sólido. Uma coisa importante, disse a delegada. Você disse que vai expor a história publicamente. Faça isso com cuidado, seja factual, não emocional, e guarde todas as evidências. Saí da delegacia me sentindo mais leve. Não era alívio completo, sabia que o processo seria longo e doloroso, mas era a sensação de estar fazendo a coisa certa. À noite, postei meu relato numa rede social. Não marquei Diego, não usei linguagem ofensiva, não expus detalhes íntimos desnecessários. Apenas contei minha história de forma clara e objetiva, alertando outras mulheres sobre o padrão de comportamento que havia identificado.
A resposta foi imediata e avassaladora. Em 2 horas, tinha centenas de comentários de apoio. Mulheres compartilhando histórias similares, homens se posicionando contra esse tipo de comportamento, pessoas oferecendo ajuda jurídica. Mas o que mais me marcou foi uma mensagem privada que recebi por volta das 10 da noite. Era de uma garota de 20 e poucos anos. Oi, vi seu post. Estou namorando com o Diego há 3 meses. Ele sempre pede para ler meu diário também. Depois do que li, estou com medo. Podemos conversar? Meu coração disparou. Ele já tinha uma nova vítima. Respondi imediatamente. Claro, quando você quiser, e saia dessa relação o quanto antes. Conversamos até tarde. Ela me contou que Diego usava exatamente as mesmas táticas, o interesse excessivo pelos escritos íntimos, os comentários sutis que faziam ela duvidar de si mesma, a coleta sistemática de informações pessoais. Ele disse que você era louca, escreveu ela, que havia inventado tudo para se vingar dele. E você acreditou? No começo sim, mas depois de ler seu post, todas as coisas que você descreveu, ele faz comigo também, até as frases são iguais. Passei a madrugada ajudando-a a planejar como sair da relação com segurança. Demos o nome dela para a delegada como possível testemunha adicional. Na manhã seguinte, meu celular tocou. Era um número que eu conhecia bem, Diego. Atende o telefone, dizia a mensagem. Precisamos conversar sobre essa palhaçada que você postou. Não atendi, mas ele continuou mandando mensagens, cada vez mais agressivas. Você vai se arrepender disso. Ninguém vai acreditar numa louca como você. Vou processar você por difamação. Printei todas as mensagens e enviei para minha advogada. Sim, havia contratado. Cada palavra que ele escrevia era mais uma prova do seu caráter. Ao meio-dia, ele apareceu no meu prédio. O porteiro me ligou. Tem um rapaz aqui dizendo que é seu namorado. Ele está bastante alterado. Não deixe ele subir, e se ele não sair, chame a polícia. Desci até o térreo com meu celular já gravando. Diego estava no lobby, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Quando me viu, seus olhos brilharam com uma raiva que me deu arrepios. Você acha que é muito esperta, né? Disse se aproximando. Acha que pode me destruir com suas mentiras? Não são mentiras, e você sabe disso. Você é uma perturbada que não aceita ter sido dispensada. Agora está inventando essa história toda para me prejudicar. Mantive a gravação ligada. Cada palavra que saía da boca dele confirmava exatamente o tipo de pessoa que eu havia descrito no meu relato. Diego, disse calmamente, você expôs minha intimidade para dezenas de pessoas como vingança por eu ter terminado com você. Isso não é invenção. Tenho prints, tenho testemunhas, tenho tudo documentado. Você mereceu, explodiu. Queria me humilhar, me jogar fora como se eu fosse lixo? Agora aguenta as consequências.